Agora é a hora que a gente fica sério. Né? Então, vamos começar? Vamos, 7h10 pontualmente. Isso. Vou compartilhar aqui nos slides. Gente, queria saber, algumas pessoas eu já sei, mas alguém que tá aqui, fora a Débora, o Paulo, o Rodrigo, talvez o Eli, não sei, tava na primeira palestra também? Quem Eu não vi que a tava? Bárbara entrou agora. A Bárbara também tava. Uhum. Acho que de qualquer forma a gente vai precisar falar um pouquinho, né? Clara, eu não De estava. onde se insere isso. Uhum. Então tá, então vamos começar. Eu sou Marina Soares, esse é um projeto em parceria com a Jéssica. Essa palestra se insere como um dos eventos que a gente tem organizado no nosso breve período, né, de história e com esse projeto, com esse nome, com o Instagram, mas a gente já vem desenvolvendo estudos que baseiam o que a gente vai apresentar para vocês há um tempo. E esse é nosso segundo evento, há mais ou menos umas 3 semanas a gente fez uma primeira palestra, que talvez tenha sido um pouco mais lúdica, né? A gente analisou letras de música, dentro do que a gente vem tentando fazer, que é de enxergar interações que são influenciadas pelas contingências patriarcais às quais a gente está exposta, e eu falo a gente, porque a gente foca na experiência da mulher. Hoje a gente vai falar muito sobre o quanto que são as experiências das mulheres, né? Mas a gente vem tentando trazer esse enfoque, entre aspas, feminino, muito pela nossa identificação, mas também pela nossa experiência clínica. Nós somos psicólogas clínicas, então a gente vem tentando vincular os estudos a respeito de feminismo à nossa prática clínica, né? De um modo responsável e produtivo. Então, no nosso primeiro evento, eu acho que a gente estava bem ansiosa, porque era a inauguração desse momento. Agora a gente está num outro momento. Essa palestra vai ser desenvolvida, como a Jéssica falou, está sendo desenvolvida, né, em parceria com a CBS. E, inclusive, é de um projeto da CBS muito legal, que chama a CBS Brasil Conectando Pessoas. E hoje a CBS está conectando Jéssica e Marina ao coletivo Nós por Nós, que é um coletivo aqui da cidade ocidental. Quem é de Brasília conhece, né? É uma cidade que fica aqui no entorno. E é um projeto super interessante porque tenta trazer essa pauta do feminismo para a vida de mulheres que moram na cidade ocidental, sem falar necessariamente em feminismo. Então, promove algumas atividades que têm como objetivo o empoderamento, por exemplo, oficinas que favorecem para o desenvolvimento de habilidades produtivas e, dessa forma, colaboram para, sei lá, o desenvolvimento de uma renda extra. Traz uma série de iniciativas, né, de mobilização social voltada para esse enfoque do trabalho com mulheres. Então, a gente escolheu esse projeto para ser o nosso foco hoje para quem quiser colaborar, quem quiser ajudar com esse evento, né? O importante dessa iniciativa da CBS é produzir conhecimento e, de alguma maneira, produzir também essa ocasião para quem se sentir à vontade, quem tiver disponível também, né? Quem tiver possibilidade, ajudar instituições importantes. Então, a gente escolheu esse coletivo. Quem quiser pode ir lá no Instagram, @mulheresocidental, e eles estão agora, elas, né? É um evento, é um projeto de mulheres. Então, elas estão agora tentando, com o financiamento coletivo, para tentar manter o espaço que foi alugado e que está parado. A maioria das atividades agora estão paradas por conta dessa situação de isolamento. Mas está aberto, então quem tiver essa possibilidade é só entrar no link que está na bio do Instagram delas e colaborar, tá bom? Uhum. E aí não me apresentei, né? Enfim, sou Marina, sou psicóloga clínica.
Fiz mestrado na UNB em Ciências Comportamentais e lá estudei sobre práticas culturais e desde sempre, desde o final da faculdade, me identificava com a prática clínica. Sou psicóloga clínica, essa é a minha principal atividade, onde eu mais me realizo, embora também tenha outras atividades atualmente, né, de docência, supervisão e de organização de cursos no Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento. E venho, acho que de uns 3 anos para cá, principalmente, sentindo a necessidade de vincular tudo que eu aprendi sobre práticas culturais e influências a respeito do terceiro nível, né, sobre desenvolvimento de repertórios, ao consultório. Isso tem sido muito desafiador, porque eu busco e muitas vezes eu não encontro tão mastigadinho, né, na literatura essa relação. Mas é muito bom também, porque é uma área, então, que eu vejo que precisa ser desenvolvida. E nesse projeto com a Jéssica, a gente vem trazendo esse aspecto cultural voltado para a experiência de mulheres e de como que se estabelecem essas relações e a influência que isso tem na saúde mental. E acho que é isso. Uhum. E você, Jéssica, E quem é você? como é gostoso, assim, ver, né, o interesse das pessoas pelos temas, assim, muita gente perguntando se ia ficar gravado depois, porque talvez não poderiam ouvir. Então, assim, é uma área que precisa, né, de que a gente invista nela e tem muita gente curiosa sobre isso. Então, assim, acho que as pessoas estão pedindo também, né, por mais nesse tema. Me apresentando, sou a Jéssica, sou psicóloga clínica também. Desde que eu me formei, né, sou psicóloga clínica há 5 anos, desde que eu me formei eu venho me aprofundando, né, buscando conhecer melhor e aprimorar minha prática clínica em FAP. Então, a minha principal atividade também é clínica, mas eu dou aula em FAP, dou supervisão também. É uma grande paixão minha, que até vocês vão sentir um gostinho também aqui hoje na nossa palestra. E esse tema, assim, isso que eu e a Marina estamos fazendo, assim, caramba, como é importante para mim. Muito. Acho que é por isso que a gente, né, fica com esse friozinho na barriga quando vai começar as coisas, quando vai colocar para frente, fazer acontecer, porque realmente é uma coisa muito importante, né? Como eu costumo dizer, assim, eu acho que tem 2 coisas na minha vida que mudaram a minha vida adulta. E uma delas foi me entender mulher nessa cultura, e a outra foi a psicologia. Então, juntar isso, né, e a análise do comportamento e também a minha perspectiva da FAP é muito importante para mim. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos começar. Vou começar, opa, vou começar situando vocês assim, né, no que a gente vai conversar hoje e como que vai ser nosso papo. Vamos lá. Quem nunca ouviu isso daqui, né? Quero fazer terapia para descobrir quem eu sou de verdade. Ou então aquela coisa, nossa, estou precisando fazer terapia porque para voltar a ser quem eu realmente sou, porque eu não tenho sido eu. Então, esses discursos, né, existenciais, eles são muito comuns em pessoas que buscam terapia, que chegam até nós no consultório. E apesar, né, da má fama que a gente tem entre pessoas que não conhecem bem a análise do comportamento, né, que não estão realmente a par da filosofia behaviorista radical e que também não conhecem a aplicação que a gente tem feito, né, desses conhecimentos na clínica, apesar da gente ter uma má fama entre essas pessoas, a gente não nega isso de forma alguma, a gente considera e ressalta que isso costuma, sim, estar ligado ao sofrimento dos clientes, né, de clientes que chegam até nós. Apesar da gente ter, sim, uma visão, digamos assim, rebelde sobre esse eu, essa identidade e o self. Porque quando a gente rompe, né, com noções essencialistas, representacionistas, mentalistas sobre toda essa questão, isso abre uma oportunidade, né, abre portas para que a gente possa abordar isso, descrever isso, né, interpretar de uma forma muito diferente. Uma forma, né, que eu diria que é revolucionária quando a gente compara, né, com as noções do senso comum e também com as explicações, né, que têm sido dadas por outras abordagens dentro da própria psicologia. Então, justamente, né, por representar essa quebra tão abrupta, assim, né, com esses paradigmas mais populares, né, e mais tradicionais, é comum que a gente seja mal interpretado, né, e isso acaba dando margem
há críticas meio infundadas, né? Há críticas equivocadas, como dizer que nós, analistas do comportamento, temos uma visão mecanicista ou superficial, né? E até fria do sofrimento humano, o que não é verdade. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui no nosso papo é tentar esclarecer, né? Como que é essa visão tão diferente assim, da análise do comportamento sobre isso. Deixa eu só... Gente, queria pedir para vocês mutarem, colocarem no mudo, que aí não interfere nas pessoas ouvirem o que eu tô falando. Mas tranquilo. E aí tá, dentro de tudo isso, né, a gente tem um ponto que chama a nossa atenção de uma forma especial, que é que a nossa cultura, do jeito que ela é, e isso não quer dizer que é a única forma que poderia ser, mas do jeito que ela é, o nosso marcador biológico do sexo é interpretado de uma forma que leva, né, à atribuição de papéis de gênero. E esse gênero se torna um elemento importante dessa noção de quem eu sou, né? Como eu me relaciono com esses papéis de gênero, com esse gênero, se eu me identifico ou não com esse gênero, como eu performo esse gênero, é algo importante, né? Se torna algo relevante sobre essa identidade que eu assumo nessa cultura. Isso é um ponto importante. E aí, diante disso, a gente não pode jamais esquecer de que, apesar de existir uma teoria, né, que é diferente disso, na prática o que a gente vê é que não existe o ser mulher. Existem infinitas possibilidades de ser mulher. Então, a gente tem sempre que pensar em falar em feminilidades, né, admitindo, né, e agregando, considerando a multiplicidade de possibilidades do ser mulher e a complexidade dessa questão. E fazendo isso, a gente está cuidando justamente para não cair naquela mesma perspectiva essencialista de outras abordagens, né, do ser comum. A gente está cuidando para não essencializar esse ser mulher. Então, a gente não vai falar aqui hoje de uma natureza feminina que influencia esse self. Não é isso que a gente vai falar. Sinto. Acho legal falar o quanto que isso é discussão nossa nos bastidores, né? Porque tudo isso partiu da nossa percepção em clínica de queixas mais ou menos regulares trazidas por mulheres voltadas para relacionamento. E aí a gente começou nessa sintonia de, poxa, será que tem uma coisa em comum aí que tem a ver com o gênero? Mas logo nos primeiros encontros que a gente discutiu sobre isso, veio essa incoerência, né? Essa sensação, esse desconforto de que, pera, mas o que a gente está chamando de ser mulher? O quanto que a gente consegue encontrar essa variável em comum que vai ser comum a todas as mulheres. E aí a gente entrou numa discussão que nunca teve conclusão, porque eu acho que foi uma discussão dessas que a gente, é quase uma discussão ética que a gente vai acrescentando enquanto discute, mais do que conclui. Mas hoje a gente resolve por aí, né? A gente fala o ser mulher como uma maneira econômica de falar. Mas, na verdade, a gente está reconhecendo essa multiplicidade de possibilidades dentro dessas experiências femininas. Exatamente. E aí, quando a gente está nesse compromisso, né, em romper com essa coisa, com essa essência, porque seria infinito e, no final das contas, inútil entender o que é o ser mulher, e sim entender essa multiplicidade, essa complexidade, que a gente chega na perspectiva que a gente vai, né, adotar aqui, que a gente vai desenvolver aqui, que é entender como que uma cultura que diferencia sexos e que atribui papéis de gênero, favorecendo um em detrimento de outro de diversas maneiras, como que essa cultura influencia a construção do self de uma pessoa que é entendida como mulher aqui, como uma mulher. Então, é por aí que a gente vai andar. E um dos nossos grandes objetivos hoje vai ser justamente isso, né? Apontar como essa incoerência entre a multiplicidade e diversidade que existe na prática, que a gente vê na prática, com essa rigidez que existe na teoria, em como que é descrito essa feminilidade ideal, que é naturalizada, né, por práticas culturais e que é imposta a nós. Essa incoerência, né? E então é por aí que a gente vai
discutir esse tema que a gente propõe aqui. Porque é como se existisse uma única possibilidade de ser mulher, que é válida, que é legítima, né, e que é permitida. Enquanto não é assim que as pessoas se sentem, não é assim que elas experimentam o mundo dessa forma rígida. E isso tem implicações importantes, né, na saúde mental e na qualidade de vida dessas mulheres. Então, outro objetivo nosso nessa palestra é que vocês saiam daqui insatisfeitas e insatisfeitos, porque nem de longe a gente vai conseguir esgotar esse tema. Até porque, dentro dessa complexidade e multiplicidade, estão envolvidas todas, né, as mais diversas interseccionalidades de raça, de classe, de sexualidade, de corporalidade e tantas outras que vão agir em conjunto, né, com esse gênero e que vai ter uma influência tão importante quanto, mas que aqui a gente acaba, né, partindo de um ponto de vista mais restrito, que é o da mulher, pelo menos lida como branca aqui na nossa realidade brasileira, cis, hétero, de classe média, que vai ser, né, o lugar social, tanto do caso que a gente traz aqui para exemplificar um pouco da nossa discussão, quanto da nossa também perspectiva. Mas a intenção é despertar a curiosidade de vocês para buscar mais sobre isso. É um início de conversa, sabe? A gente está abrindo portas para isso, abrindo esse canal. E no nosso projeto, a gente sempre está voltando a olhar para a atuação clínica, né? Nós somos psicólogas clínicas, a gente quer conversar especialmente com psicólogos clínicos para a gente agregar a nossa prática, para a gente aprimorar a nossa prática. Então, que a gente quer denunciar, assim, desmascarar as influências, né, naturalizadas e, portanto, invisibilizadas, mas que ainda assim tem igual peso, né, influência sobre o adoecimento e sobre a saúde psicológica. Adoecimento, né, a gente não usa essa palavra, mas vocês entenderam. E que a gente aprenda juntos, né, a incluir esses aspectos nas nossas análises e também aprender a tomar, né, decisões clínicas que considerem todos esses aspectos. Então, vai ser esse nosso trajeto de hoje. Sim, ninguém quer falar nada, todo mundo calado. É difícil de saber se está todo mundo bem. Mas acho que o que você falou, Jéssica, é importante. A gente situa mais ou menos o lugar de onde a gente está falando, mas para não correr riscos de passar algumas discussões de forma irresponsável. Mas o nosso objetivo, acho que com o projeto, com o Instagram, que é uma rede social que deveria estar sendo muito mais movimentada do que realmente está, porque a gente tem postado muito pouco, enfim, acho que a gente vai pegar o ritmo depois, mas o principal objetivo do Instagram é ter um lugar onde a gente consiga ser encontrada e encontrar outras pessoas que tenham desenvolvido, que estejam desenvolvendo estudos, né, em áreas semelhantes, afins, e que consiga trocar com a gente, né, nesses eventos também. Então, se vocês, quem quiser, quem se sentir à vontade, para trazer outras perspectivas, sempre vai ser muito bem-vindo. Sim. E bem-vinda. Volto a dizer, a gente gosta de conversar e de fazer amizades. É isso que a gente gosta mesmo. Mas tá, então partindo dessa reflexão que a Jéssica trouxe, de que a gente não vai falar sobre a experiência de ser mulher a partir dessa noção de essência feminina, que é uma essência que tem um caráter ahistórico e universal, a gente começa a se aproximar das bases filosóficas do próprio behaviorismo radical, que é a base da análise do comportamento. Então, falar sobre subjetividade, né, personalidade, que é um termo que a gente utiliza muito de maneira informal, sempre vem associada a uma ideia, ao que é mais meu. Ah, Marina, eu sempre, quando eu penso em subjetividade, eu penso nessa caixinha que existe, que tem tudo que sou eu, e que eu vou retirando quando eu começo a me descrever. E essa caixinha, ela está presente em mim, de forma interna, né? Acho que talvez na minha cabeça, não sei, mas é o que tem de mais meu, essa subjetividade. E aí vem a análise do comportamento, rompendo com essa compreensão, como a Jéssica falou, né? Trazendo uma compreensão de mundo um tanto rebelde, se a gente compara com boa parte das
perspectivas da psicologia, né, de forma tradicional, e vem baseada nessas bases epistemológicas que abordam os fenômenos de maneira contextualista, funcional e externalista. Então, o que nos interessa é situar qualquer fenômeno que a gente vai tentar compreender enquanto um efeito, enquanto uma variável dependente que acontece sob o controle de variáveis independentes. E essas variáveis independentes são estímulos ambientais que são externos àquela resposta comportamental que a gente está observando. Então, qualquer fenômeno que a gente vai trabalhar e tentar entender, a gente vai ver por meio dessa perspectiva. Além disso, a gente tem também uma perspectiva selecionista para compreender por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente continua fazendo, né? Então, a gente parte de uma noção de que o que a gente faz tem um impacto no ambiente que retroage e influencia a probabilidade daquilo acontecer novamente posteriormente. E na compreensão da subjetividade, a gente não vai fugir dessas bases epistemológicas. É por isso que, muitas vezes, se alguém estuda a análise do comportamento, né, de uma maneira superficial, se afasta antes de chegar realmente ao que a gente está querendo falar, né, a proposta que se apresenta. Então, essa noção de subjetividade na análise do comportamento, tradicionalmente, esteve vinculada ao estudo sobre eventos privados, que é quando é o conceito que se desenvolve para a compreensão de pensamentos e de sentimentos enquanto relações comportamentais também, que envolvem estímulos ou respostas, ou os dois, que são privados ao organismo que se comporta. Mas a gente não vai restringir o conceito de subjetividade à experiência encoberta, a eventos encobertos. Na verdade, quando a gente fala em subjetividade, a gente está chamando, a gente está utilizando um nome que descreve relações comportamentais únicas da minha história com o mundo, da minha relação com o ambiente e da minha relação comigo mesma, que é ambiente também, né? Que faz parte do ambiente também. Então, a gente está falando tanto de comportamentos privados, como a gente está falando de comportamentos públicos, de comportamento operante e de respondente, quando a gente está falando sobre subjetividade. E aí, embora esse tema seja tratado, né, sempre a partir dessa esfera privada, quando a gente consegue descrever a experiência com o nosso organismo e quando a gente aprende a falar sobre isso, necessariamente eu preciso olhar esse desenvolvimento a partir de uma perspectiva social e histórica. Porque, na verdade, esse repertório, ele se desenvolve a partir de contingências sociais, né? A partir do meu contato com o outro, a comunidade verbal é quem vai descrever, quem vai nomear o mundo para mim. E vai nomear as características da minha personalidade, vai nomear o que eu faço, vai nomear quem eu sou. Então, necessariamente, essa aprendizagem, ela é social. E aí, parece que a gente está numa contradição, né? Enquanto que eu estou falando da subjetividade, que é o que tem de mais meu, que a gente vem com esse pensamento ocidental de subjetividade desde criança, a gente está falando aqui sobre o quanto que o que é mais meu é social, porque foi desenvolvido em meio a essas contingências sociais. E aí, não necessariamente a subjetividade vai ser restrita à análise de eventos encobertos, mas necessariamente, aí sim, a subjetividade não existe na ausência da linguagem. Esse conceito que a gente está apresentando para porque envolve necessariamente comportamento verbal, como eu estava falando, né? Envolve se comportar sob controle dessas contingências que são arranjadas socialmente, que favorecem para que o indivíduo emita respostas verbais sob controle do próprio corpo, né? Diante de fenômenos específicos. E aí a gente começa a trazer o nosso conceito de consciência vinculada a essa noção de subjetividade. Na análise do comportamento também a gente abandona a ideia de consciente, de inconsciente, o consciente enquanto entidades. A gente utiliza enquanto adjetivos, né? Consciente é o que eu sei descrever, inconsciente é o que eu faço e não consigo descrever. Então, necessariamente, a subjetividade vai exigir uma consciência
que envolve a autodescrição desses fenômenos experimentados pelo indivíduo na relação com ele mesmo. Então, a consciência é fundamental quando a gente fala sobre subjetividade. Ah, Marina, você está falando então que a linguagem é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade. Mas, deixa eu te contar, o meu cachorro, ele tem uma personalidade forte. Eu não vou nem dar esse exemplo, vou dar o meu exemplo mesmo, né? Meu cachorro, Ulisses, na última palestra que eu dei, ele entrou aqui no quarto, inclusive, fiquei morrendo de vergonha, não sabia se eu contava para as pessoas, eu deixava gravado para a eternidade que tinha um cachorro no quarto, ou se eu seguia em frente. Mas então, ele tem, realmente, eu consigo reconhecer no Ulisses algumas características que algumas pessoas chamam, por exemplo, de teimosia e eu chamo de persistência, né? O Ulisses é um cachorrinho muito curioso. O Ulisses tende a fazer coisas parecidas. Então, eu consigo observar padrões, né, regularidades no comportamento do Ulisses e talvez eu consiga até extrapolar e dizer que eu vejo regularidades no sentir, sentimentos que aparecem ali de maneira mais frequente. No entanto, não estou negando que o meu cachorro sente, não estou negando que eu estou atribuindo características em relação à personalidade, à subjetividade dele, mas a resposta já está na minha frase. Fui eu que atribuí. Né? Somos nós que atribuímos tristeza àquilo que a gente vê quando o cachorrinho está lá quietinho no canto dele, decepcionado, porque você não deu o petisco que ele queria. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? Necessariamente a gente está falando dessa consciência reflexiva quando a gente fala sobre subjetividade. Então, por isso que a linguagem é fundamental no desenvolvimento desse repertório. Então, só retomando, para passar para o próximo slide, para ficar aí a dica, Jéssica. O Skinner, ele explica a singularidade do indivíduo, e todos nós, analistas do comportamento, sem recorrer a noções essencialistas. Né? Então, a gente vai como único, ao contrário também de muitas acusações que a gente recebe, isso é o básico de toda analista do comportamento, é essa análise individual, mas a gente vai compreender essa singularidade a partir da interação desse organismo em diferentes contingências, e a gente fala da produção de repertórios por meio de histórias, história filogenética, ontogenética e cultural. Pode passar, Jéssica. Eu acho que todo mundo já está careca de saber, né, quais são essas diferenças que existem, então não vou entrar muito nisso. Mas vou entrar nessa conversa mais para falar sobre essa ideia de que a gente vai se tornando único, né, em princípio, numa dimensão orgânica. Então, existe um organismo que nasce com determinadas potencialidades de comportamento enquanto membro de uma espécie específica. Esse organismo, a partir do momento, está no mundo, né, tá em interação, adquire novos repertórios que vão desenvolver uma história única, né? Mesmo gêmeos, nascendo no mesmo período histórico, dentro da mesma família, vão experienciar, vão interagir com o ambiente de uma maneira única, de uma maneira específica. Nenhum indivíduo tem a mesma história ontogenética que outro. E aí, no momento que esse organismo desenvolve outros repertórios únicos de aprendizagem na história única dele, né, com o mundo, a gente vai se aproximando de uma dimensão pessoal. A gente essa dimensão ela vai sendo desenvolvida. Essa divisão que a gente fez aqui, enfim, já foi proposta por Skinner, tem nas principais literaturas que falam, né, que trazem essas discussões sobre self, sobre subjetividade. Mas, no fundo, é uma grande forçação de barra. Sempre falo isso. Porque essa diferença que se faz a respeito dos 3 níveis, né? E principalmente se a gente está falando de organismo, de pessoa e de eu, é didática. Porque no momento em que eu interajo com o mundo, que esse meu repertório, esses meus repertórios, né, vão sendo desenvolvidos, isso já está acontecendo no contexto de uma cultura. Mas é importante falar que nessa dimensão pessoal,
existe um jeito Marina de ser no mundo, né? Existe um jeito Marina de sentir, existe um jeito Marina de se comportar, e as pessoas interagem comigo, eu sendo Marina. Então, mesmo que nem eu, nem a outra pessoa consiga descrever o que está acontecendo, pode ser que, sei lá, tenha uma dificuldade de falar não. Então, eu tendo a ceder, tendo a aceitar, e diante das minhas relações, existem alta frequência interações em que as pessoas me pedem, né, me fazem pedidos. Então, isso acontece. Existe uma identidade presente ali na maneira como as pessoas se relacionam comigo, mas não necessariamente a gente consegue descrever. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de descrever como a gente se sente, como a gente é, o que a gente faz, é que a gente a, começa a ser despontado o que é chamado de eu. Então, é nesse contexto cultural em que isso é possível, né? São essas contingências culturais às quais eu estou exposta, que vão estabelecer ocasião para que eu desenvolva um repertório verbal específico que vai me ajudar a responder verbalmente em relação ao meu contato com o meu corpo. Então, gente, para fechar um pouquinho essa ideia, eu queria ler essa citação, que é da Anderi, que eu acho extremamente provocativa e, como a Jéssica falou, acho que hoje é mais uma provocação mesmo, e o nosso objetivo é muito mais trocar, né? E fala assim, sim, o terceiro nível de educação... Como? Problematizar. É problematizar. Estamos aqui para isso. E para esclarecer também a partir do que a gente vem estudando, né? Sem o terceiro nível de seleção, por consequências, é impossível discutir-se a construção da subjetividade. Então, sem compreender a cultura, as práticas culturais, as contingências sociais em efeito na vida de cada indivíduo, é difícil entender a subjetividade, que é sempre desse ponto de vista estritamente social. A nossa subjetividade, por paradoxal que seja, talvez seja a mais social de todas as características humanas, né? Polêmico. Mas, de fato, é o que a gente vem conversando até agora. Né? Tem origem social necessariamente essa descrição que eu consigo fazer sobre mim mesma, sobre a minha relação com o mundo. Além disso, a própria cultura que produz essas autodescrições é a cultura que produz a própria noção de subjetividade, que é algo que a gente não costuma falar sobre, né? Principalmente nos contextos aplicados da psicologia. Mas a maneira como a gente compreende subjetividade também é influenciada historicamente e culturalmente. O Tourinho tem um texto que chama, acho que o florescimento das principais dicotomias psicológicas clássicas, que ele relaciona marcos históricos ao desenvolvimento dessas dicotomias que a gente conhece hoje, né, entre físico e mental, objetivo, subjetivo. E é muito interessante, ele traz a discussão sobre objetivo e subjetivo e fala que a origem se deu num contexto em que estava estimulada a necessidade de desenvolver um método, né, um fundamento filosófico eficiente para o conhecimento verdadeiro do mundo. Então, teve essa necessidade de separar muito bem qual é o objeto a ser conhecido, a verdade a ser conhecida, e o sujeito que conhece. E dentro dessa relação, né, entre o sujeito que vai conhecer a verdade, existe uma necessidade de priorizar a racionalidade aos aspectos subjetivos que atrapalhariam a aquisição, né, verdadeira daquele objeto de estudo. Então, sempre a gente vai precisar voltar para esses marcos históricos para desconstruir essas ideias que são cristalizadas e que impedem que a gente consiga enxergar de uma maneira mais ampla esses principais conceitos com os quais a gente trabalha. Acho que
Jéssica falou que a psicologia mudou a vida dela, a análise do comportamento mudou também, e eu vejo isso em vários aspectos da minha vida, né? O quanto que a análise do comportamento me trouxe a possibilidade de desconstruir essas verdades que eu tinha aprendido desde criança, de acordo com a cultura da qual nós todos fazemos parte aqui. Mas então, é isso. Acho que é importante ainda colocar de uma forma mais marcada, talvez, o quanto que... Porque agora a gente vai entrar, né, mais no viés clínico e no quanto, no que a gente está conversando aqui, o que isso tem a ver com a nossa prática, mas é importante trazer esse aspecto de desconstrução quando a gente conhece as pessoas que chegam na clínica, como a Jéssica falou, falando sobre elas. Então, falando sobre essa noção de eu que elas trazem. E essa noção de eu, ela não é neutra, né? Não é, ela acontece em meio a esse contexto cultural que a gente também faz parte. E isso, por um lado, pode favorecer, porque essa é a experiência que a gente está tendo aqui, olhar para essa cultura que a gente compartilha e tentar fazer disso uma vantagem para a gente compreender melhor as queixas que chegam e como essa pessoa fala sobre ela, mas tem aquele velho problema de que, como a gente está inserido nessa cultura, a gente também está, a gente não está imune, né? Nós também estamos cegas em relação a vários pontos importantes de influência sobre como aquela pessoa está contando para a gente sobre ela. Então, acho que esses momentos aqui, desses eventos, eles existem principalmente para a gente colocar uma lente, né? Quase algo para enxergar o que é microscópico. Nunca Tá, esqueça vamos passar disso, um né? pouquinho. Que nós somos outro eu recebendo esse eu. Né? E que tem como a gente ter uma visão mais lúcida, tanto a partir desse tipo de discussão, mas também pelo aparato técnico que a análise do comportamento tem a nos oferecer. Né? Então, é por aí. Vamos lá, então agora eu vou partir para uma parte, como a Marina disse, né, mais específica talvez, mas que é totalmente coerente com tudo que foi dito, né, até agora, mas com uma pegada mais clínica, né, mais prática do fazer clínico, que é a perspectiva da FAP sobre o self, né, vou tentar de uma forma breve trazer, esclarecer qual que é essa perspectiva. Vou admitir aqui que todo mundo sabe do que eu tô falando quando eu falo em FAP e que conhece, né, pelo menos nos aspectos mais básicos, como ela é, o que ela é, e vou partir direto para a compreensão de self. Mas quem quiser, se ficar lacunas, depois podem conversar com a gente, chamar a gente. Então vamos lá, a partir da perspectiva da FAP, o self é a experiência gerada pela relação com o meio. Então, né, desde o primeiro grande manual da FAP, né, que a gente apelida de FAP 1, que é o Criando Relações Intensas e Curativas, que foi o livro, né, que apresentou a FAP, né, para a comunidade e operacionalizou a proposta. A fundadora e o fundador já vinham trazendo, né, uma visão, um enfoque, né, sobre o self. Já tem um capítulo lá só para isso. E nele eles dizem, nossa abordagem ao tentar entender a experiência de uma pessoa reside no fato de entendermos o relato verbal dessa experiência. Apesar de não serem a mesma coisa, assumimos aqui que os mesmos fatores que afetam a experiência de alguém também afetam o relato verbal. Então, o que eles estão dizendo aqui, né? Quando eles dizem que não é a mesma coisa. Isso é uma coisa que costumava me confundir, mas acho que eu cheguei numa resposta. Mesmo o impacto do mundo, né, sobre nós como organismos, não sendo verbal, a gente vai acessar, né, outras pessoas vão acessá-lo e entendê-lo a partir da compreensão do nosso relato a respeito disso, que é treinado numa comunidade verbal. E aí, nisso, né, lembrando o exemplo do cachorro da Marina, de Ulisses tem experiência, o que ele não tem é self, porque ele não nomeia essa experiência da forma como a gente faz. E a nossa subjetividade, a nossa experiência de eu, o nosso self, ele é necessariamente, né, nesses moldes, por conta, né, da importância geral, né, do quanto é presente
o comportamento verbal no nosso dia a dia, e isso se tornou self assim para nós humanos. Então, a gente pode se referir a self como relatos autorreferenciados. Se eu digo que são relatos, isso implica que é comportamento verbal e que é um operante social. E se eu digo que é autorreferenciado, isso implica que é um operante específico, um operante verbal específico, que é o tato, sob o controle de aspectos relacionados ao próprio falante. Então, sou eu descrevendo a minha experiência, nomeando a minha experiência. Na análise do comportamento, a gente substitui, né, termos que descrevem construtos por termos que descrevem ações. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar mais em selfiar do que em self. E por que seria importante, né, olhar por esse viés? Primeiro, porque isso deixa óbvio, né, ressalta que self é um comportamento. Então, logo, ele é necessariamente troca entre organismo e ambiente, e ele só pode ser compreendido a partir da análise das relações comportamentais envolvidas. E aí, essa diferenciação, né, que eu tô falando, do nome do construto para o nome que remete, se refere a uma ação, é aquela mesma diferenciação que o Skinner faz quando ele diz, em vez de falar de linguagem, a gente vai falar de comportamento verbal. Porque o que é que ele está dizendo? Que quando a gente fala de linguagem, fica parecendo que é um troço que existe aqui, independente de um comportamento, independente de um organismo que se relaciona com o meio, e que quando a gente faz algumas coisas aqui, a gente está usando, né, essa coisa, a gente está usando a linguagem, então coisifica, e isso é incompatível com a perspectiva da análise do comportamento. Então, do mesmo jeito, a gente não entende que existe um self aqui, um negócio, e que, né, tipo, a priori, independente do comportamento da pessoa, e que o papel da terapia é ajudar o cliente a achar esse self, ou a descobrir esse self. Não é assim que a gente olha. O papel da terapia é ensinar o cliente a selfiar, ensinar o cliente a se comportar nesses moldes, evocar o self do cliente e reforçar o self do cliente. E aí, o entendimento, né, da experiência de self se dá pela especificação dos estímulos controladores da resposta verbal eu. Então, nisso, né, 2 pontos. O primeiro é, beleza, a gente está falando dele como comportamento verbal e a gente sabe que é possível mapear as variáveis de influência de um relato, né, verbal, e a partir disso, a gente conhece o significado do que foi dito. Significado no sentido, né, externalista e contextual. O significado do que alguém diz é o papel, né, a função que esse relato tem no contexto imediato ali em que ele foi emitido. Então, é possível a gente fazer essa mesma investigação para entender o self, enquanto um relato autorreferenciado, que é emitido na presença de um ouvinte. E aí, o segundo ponto sobre isso é que essa unidade aqui, eu, né, ela é o que tem em comum em tudo que eu aprendo a dizer sobre mim para o outro. E ênfase no aprendo, ressaltar isso insistentemente, né, que a Marina já falou, mas eu vou falar de novo, porque é muito importante a gente ter isso claro, essa clareza, que é necessário que haja condições sociais de aquisição para esse relato e condições mantenedoras desse relato também sociais, por um ouvinte. E aí, diante disso, a questão é, quando eu digo, eu gosto, eu prefiro, eu quero, eu sonho com isso, eu sou assim, e infinito, né, de etc. Quando eu digo isso, a que eu estou respondendo? Esse relato está sob controle de quê? É isso que a gente tem que investigar. E aí, vai estar sob controle de quê? Do corpo e de um ouvinte. E cada indivíduo, né, cada pessoa em sua história vai aprender uma relação com com esses dois ambientes, né, com esses dois recortes do ambiente. Então, eu aprendo a me relacionar, né, a responder a um organismo impactado pelo ambiente, né, e a sensações que só estão disponíveis, acessíveis para mim. Eu aprendo tanto a me relacionar com isso, quanto a me relacionar com ouvintes. E aí, como a Marina falou, esses dois repertórios, né, essas duas formas, a forma de se relacionar com esses dois ambientes tem origem social. Essas duas coisas são aprendidas na relação com ouvintes.
Vão sinalizando aí, gente, se tá ficando claro, se... Mas eu vou continuando aqui, qualquer coisa vocês me chamam. E aí, disso vem para onde, né, que o fundador e a fundadora da FAP apontam que estaria a saúde e o que geraria um adoecimento, né, um mal-estar psicológico, emocional, sofrimento emocional nas pessoas, que a partir dessa abordagem, né, de self, que está nessa relação aqui do controle interno e controle externo. Isso aqui tem a ver com a relação antecedente, porque a gente já sabe que o estímulo consequente está necessariamente no externo, será necessariamente mediado pelo ouvinte. Então, o controle externo, ele sempre existe. E a partir dele, a gente aprende ou não o controle interno. Então, o que a gente vai avaliar é, nesse relato aqui, quando eu digo eu alguma coisa, eu X qualquer coisa, esse relato ele está também parcialmente sob o controle interno ou ele está totalmente suscetível ao externo? E aí disso, a gente tem que, quando alguém aprende a falar de si, né, com ouvintes desatentos, invalidantes e que impõem suas experiências sobre a desse alguém, né, este passa a dizer eu de acordo com o que aprende, de acordo com o que aprendeu, tem mais probabilidade de ser reforçado, né? Ou seja, o que querem, permitem e aprovam. Fica totalmente suscetível a esse controle externo, a essa reação do ouvinte. E quando a gente fala, né, de um ouvinte invalidante, o que é isso, né? É um ouvinte que, diante de um relato que esteve, né, que está sob controle parcial interno, ele reage de uma forma que funciona como uma punição, ou então quando opera, né, uma extinção, que é a ausência de contingência. Então, nesse cenário, o que acontece, né, o que existe é o enfraquecimento do controle interno, a quebra do controle interno. Ele deixa de ser ocasião para que eu fale de mim, ele deixa de participar, né, da relação comportamental que acontece ali quando eu falo de mim. E aí, né, isso aqui absolutamente nada tem de disfuncional, pelo contrário, tá a lógica funcional perfeitamente acontecendo aqui. Quando uma pessoa, né, é exposta sistematicamente a esse tipo de relação aqui com ouvintes, não existiria outra coisa, né, a ser aprendida, a ser emitida, que não esse repertório de self. E aí, o problema disso é que isso dificulta muitas vezes gravemente, que a pessoa acesse o que ela de fato precisa. Então, a gente poderia dizer, né, numa linguagem mais próxima da lei, que a gente poderia dizer que essa pessoa fica desconectada de si mesma. Ela não responde mais a si mesma. E é isso que a gente chama da quebra ou do enfraquecimento do controle interno. E aí notem que em nenhum momento eu falei controle interno ou externo, né? Eu já falei que o externo sempre existe, mas na prática esses dois extremos, né, desse jeito, eles não existem, né? O que existem são graus, né, em um contínuo entre esses. Todos nós estamos em algum ponto, né, desse contínuo. Inclusive, nós mesmos, em ocasiões diferentes, estamos em pontos diferentes desse contínuo. Existe mais ou menos, né, controle interno. Isso. E aí existe também aquela questão, né, do estável e instável. A gente costuma falar de self instável quando a gente está falando desse self que ele tem que ser, que ele está muito sobre o controle externo. Então, ele teria que ser tratado, né, teria que ser manejado no trabalho clínico. Self instável. Mas é importante a gente notar aqui que essa estabilidade, ela não se refere ao relato ou à experiência. Um exemplo. Se eu disser assim, ó, eu sou uma pessoa simpática. Então, beleza, eu me descrevo assim. Se isso for a estabilidade disso seria assim, ó, quando eu tô com a pá virada algum dia e eu não sou simpática com alguém, ou então eu sou, né, meio grosseira, sei lá,
eu vou entrar em crise do meu self. Eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir envergonhada. Aquilo ali vai ser muito, pode gerar muito sofrimento para mim, porque eu não fui eu. Então, o que tem que ser estável é a referência para que eu fale de mim, para que eu fale quem eu sou. Então, por ser um comportamento, isso aqui naturalmente vai variar de ambiente para ambiente. Né? Por exemplo, até também remetendo a essa coisa dos graus do contínuo, né? De como pode variar. Uma pessoa, né? Uma mesma pessoa, ela pode, vamos lá, diante da mãe, o que ela diz que ela gosta, né? Os gostos dela, o sonho dela, o que ela quer para a vida dela, tá muito suscetível, muito fortemente sob o controle das expectativas dessa mãe sobre ela, dos desejos dessa mãe sobre ela. Quando essa mesma pessoa tá com o namorado, acontece uma coisa parecida, as preferências dela, né, os interesses, as vontades dela estão muito fortemente relacionadas com as necessidades dele, com as expectativas dele sobre ela. E essa mesma pessoa também pode ser que num ambiente de amizade ou então num ambiente de trabalho, onde exista, né, uma contingência, um ambiente mais favorável, né, e que reforce esse controle interno, ela se comporte de uma forma que a gente chamaria de mais autêntica. Então isso pode acontecer, porque é circunstancial, depende do ambiente. É uma relação comportamental. Então, por isso que a gente nunca vai falar de uma coisa rígida, né? São graus dentro de um contínuo e essa estabilidade não se refere à experiência ou ao relato que a pessoa vai fazer de quem ela é, mas sim de sempre, né? O que sou eu é o que está aqui e tudo que está aqui. Então, é uma questão de perspectiva mesmo, de referencial. Aqui sou eu, aí é o outro. E tudo que eu digo sobre mim está relacionado com esse negócio aqui. E tudo que acontece aqui, não Jéssica, de uma forma fragmentada, né? Vamos dizer assim. e às vezes o eu sou eu de TPM, né? Sou eu estressada. Então, não necessariamente sou eu simpática. O eu simpática o tempo inteiro acontecer, independente das contingências, é que é o esquisito. E o Exatamente. quanto que isso é comum na clínica, né? O sofrimento que vem por conta dessa incoerência das pessoas, do tipo, ah, não, mas eu nunca fui uma pessoa invejosa e agora tô sentindo, não sei por que que eu tô me sentindo desse jeito. E aí essa pessoa, ela já tá até percebendo que tem uma sensação presente. Mas o quanto que isso também traz, essa rigidez do eu, traz essa sofrimento na clínica. Exatamente. A Marina de TPM é essa mesma Marina fofa que eu tô falando pra você. Tá, é a mesma, claro que é. Não fala nem comigo. Mas é isso, né? A instabilidade que gera sofrimento é quando varia quase que 100% de acordo com a audiência, de acordo com o ouvinte. Uhum. Aí a pessoa diz que ela não sabe quem ela é. E aí entra na quarentena e ela não sabe como passar o tempo, porque não tem mais ninguém obrigando ela a chegar às 7 horas da manhã para trabalhar. Sai a estrutura toda, né, dos eventos, sai a exigência de estar no trabalho, os E horários. geralmente essas pessoas, elas se inserem em contextos que dão muitas dicas. Então tá ali tudo muito organizado. Se isso cai, quem sou eu? E tipo, isso é um sofrimento muito grande. E aí agora, vamos falar mais diretamente de como que isso, o que isso tem a ver com a mulher, né? E aí eu queria começar, a gente vai papear aqui agora, mas eu queria começar com essa reflexão aqui, né? Ao mesmo tempo que, como a Marina falou, né, tipo, por toda uma questão histórica, mas a nossa cultura, ela é individualista, né? Então é uma cultura que valoriza esse eu, que pede esse eu das pessoas, né? Que está especialmente interessada em relatos desse tipo, portanto ensina, né? O ouvinte ensina a gente a falar assim, porque existe uma função disso para ele. Então, ao mesmo tempo que é essa que tem essa característica, e se não fosse assim, não existiria essa subjetividade desse jeito que acontece com a gente. Ao mesmo tempo, é uma cultura que responde diferencialmente
dependendo do que vier desse eu. Ela pede esse eu, mas responde diferencialmente de acordo com o que vier. Então, é uma cultura que limita e que restringe essa experiência. Pede esse eu, mas eu não posso ser eu. Quando eu Seja sou eu, você, dá ruim, dá tem que problema. existir um eu, tem que existir, tem que estar muito claro para você quem você é, e eu vou te pedir isso o tempo inteiro, que você me informe sobre a sua experiência, mas se for uma coisa, né, ou outra, isso não vai ser acolhido, isso vai ser punido, isso pode ser extinto. E aí, essas descrições, né, que a gente faz a gente mesma, elas são úteis ao outro desde que a musculatura vocal ficou sob controle operante, né? A gente consegue falar agora. E aí as possibilidades de cooperação do grupo se expandiram infinitamente. Então, desde então, é muito importante que esse mundo interno, que exista um mundo interno, né, e que ele seja descrito dessa forma para as pessoas, para que elas reajam adequadamente a esse falante, né? Informe de uma forma que dê dicas, né, para o ouvinte. E aí restringe. E aí, quando a gente envolve, né, quando a gente inclui nisso a variável gênero, a gente vê que o que acontece? Isso vira um estímulo condicional, porque se for feminilidade ou masculinidade, a depender disso, o que foi emitido, né, o selfiar da pessoa será punido ou será reforçado. Pensei num exemplo aqui que acho importante falar. Acho que vale a pena a gente pensar. Eu, desse jeito aqui que eu sou, se eu chego e falo assim, ó, eu sinto interesse sexual e afetivo por mulheres. A maior tendência na maioria dos grupos é que isso seja é louca, que coisa absurda, que coisa bizarra, né? Isso não faz sentido. Não pode ser assim, que horror, né? Punido de diversas formas. Inclusive, se a gente for pensar, né, numa situação extrema, eu posso ser estuprada. Então, comenta aí, Marina. O que você acha? Eu tô pensando nisso, Jéssica, até em relação a. Ai, não vou me expor. Mas em relação a pessoas que convivem com a gente, o quanto que elas esperam que a gente faça as mesmas coisas mesmo, né? Essa necessidade de estabilidade, de lidar com a estabilidade, ela é realmente importante. Isso faz com que a gente seja colocado nessas caixinhas, né? Que alimentam as expectativas que se tem sobre como a gente se comporta. Eu falei que nem me expor porque eu viajei com uma amiga que é vegetariana uma vez e a gente foi para outro país. E lá ela comeu carne sempre. E ela é lésbica e lá ela ficou com homens. E aí, em dado momento, eu percebi, nossa, como eu tô punitiva, porque sempre que ela fazia algo que era diferente do esperado, eu sinalizava. Em formato de piada, obviamente, mas era, né? Teve, provavelmente, até porque isso gerou uma DR, função de punição. Então, diante da minha amiga, ela é vegetariana, ela diz que é vegetariana e está comendo carne, houve uma reação minha, e não só minha, mas das pessoas ao redor, que influenciou nesse relato e influencia em como ela se percebe também. É uma amiga psicóloga, então a gente conversou, foi mais fácil. Mas o que você falou, né? Se você falasse, eu tenho interesse sexual por mulheres, talvez os seus amigos que nunca te viram ficando com uma mulher, eles também emitissem uma resposta de punição. Sem saber que estão fazendo isso, né? E disso a gente também pode entrar, né, numa reflexão, numa problematização. E existe diferença, tipo assim, o self da mulher, existe mais sofrimento da mulher em relação à construção desse self do que de um homem? O que a gente diria é que não, porque também existe uma expectativa rígida de masculinidade. Então, esse homem, ele também vai ser invalidado e punido se ele selfiar de determinadas maneiras, se ele, né, relatar a experiência dele, se ele se comportar sob controle interno em diversas situações. Então, a gente está falando aqui do selfie da mulher porque esse é o recorte do nosso projeto. Mas isso é totalmente transponível para a parte da masculinidade também, porque é a mesma coisa que a gente falou lá em cima. Também vai estar influenciado pelas interseccionalidades e também vai ser, também, teoricamente, está restrito
também existe, né, um enquadramento aí disso para o homem. E Uhum. ele também vai sofrer. Acho que aqui a gente pode falar de uma maneira geral, como a gente estava dizendo, né? De ser simpática, de ser generosa, de ser solidária. A gente também agora está falando a partir do recorte de gênero. Mas, na verdade, eu acho que em qualquer pessoa, né? Em qualquer caso que a gente atender, a gente vai observar esses problemas de self. E isso, que muito provavelmente essa questão de gênero vai passar de alguma forma pelas queixas. Não quer dizer que vai ser o foco do trabalho. Não é isso. Isso faz parte da nossa compreensão da pessoa. Faz parte da gente compreender o repertório que essa pessoa apresenta, a história dela e quais são as dores dela, de quem ela é, e isso. Para a gente entender como que a gente vai evocar esse self, como que a gente pode reforçar esse self, quais vão ser as barreiras, né, que ela tem passado para que esse self seja reforçado mesmo, falando tecnicamente. E aí tá, né, e como que isso se relaciona com o sofrimento e adoecimento psicológico e emocional de mulheres? Lembrando, estamos falando de mulheres porque esse é o nosso recorte, mas poderia falar a mesma coisa de homens, a resposta seria só topograficamente diferente. Mas existem, né? A gente sabe que tem alguns transtornos, né? Que são mais comuns em mulheres. Inclusive de personalidade, como o borderline, né? Transtornos alimentares, tentativas de suicídio, o número é maior em mulheres, né? Concretizações é maior em homens, mas e depressão também em mulheres, ansiedade. Então, né, como que isso se encontra, né? Se existe toda essa problemática aqui, né? Se existe esse contexto hostil para a emergência do self, né, de acordo com o gênero, como que isso pode influenciar esse adoecimento, né? Aqui padrões, né? Aqui sintomas que a gente sabe que são topografias, né? Isso pode levar. Se a gente for compreender a função, na minha experiência clínica, a gente vê, né? O self é muito importante. Tem uma influência importante. Como essa pessoa desenvolveu esse eu. Como, né? Influencia diretamente nesses contextos. Sim, e aí você trouxe alguns diagnósticos, que é quando fica mais marcado, né? Quando a gente vê essa diferença. Mas é como a Jéssica falou, em diversas queixas que não envolvem necessariamente diagnóstico, mas que tem a ver com experiências aversivas, essa experiência, essa variável gênero, ela vai fazer muita diferença na experiência daquela mesma situação topograficamente, se você é um homem ou se você é uma mulher. Acho que você pode passar, Jéssica. Então, gente, se a gente está assumindo aqui que o eu é fruto da seleção, né, dessas contingências culturais, da seleção de práticas culturais, é como a gente está conversando. Existe um repertório que vai se desenvolver a partir dessa experiência de se eu sou um homem ou eu sou uma mulher. Então, o que a mulher pensa e sente sobre ela vai depender principalmente da organização da sociedade, das contingências sociais às quais ela está exposta. E aí, então é importante que a gente olhe para as características que estão presentes nessa sociedade para a gente entender, né, o que está influenciando essa experiência, essa descrição verbal de ser mulher. Assim como na experiência do cachorro, no exemplo do cachorro, tanto o corpo quanto as ações da mulher, né, esse marcador biológico, ele só adquire o significado feminino em relação ao mundo. E como a gente conversou agora, né, existe uma imposição do que é esperado se você é mulher ou se você é um homem. Então, trazendo para essas variáveis, essas características sociais que influenciam o ser mulher, a gente vai reconhecer contingências culturais patriarcais a quais estamos expostos, em que existe um desbalanço, né, um desequilíbrio entre lugares de poder em que mulheres e homens estão situados.
E dessa mesma maneira, existe o que é o certo se você é uma mulher, o que é o certo se você é um homem em termos de comportamento. Por mais que a gente esteja, eu acho que em vários contextos que a gente for hoje, isso vai estar presente, né? A gente já esteja inserido nessa cultura, então para a gente já seja muito naturalizado o que é adequado, se você é uma mulher e o que é inadequado, essas prescrições elas são estabelecidas de forma arbitrária. E acho que em todos os nossos eventos a gente vai falar sobre isso. Quem já me viu falando outras vezes está enjoado. Mas é importante colocar isso quase como uma denúncia, não só nesse contexto, mas principalmente nesse que é o nosso foco, do quanto que existe esse controle social, né? Existe o que é ensinado a respeito de como a gente deve se comportar. Então, existem regras que são apresentadas e descrevem bonitinho, né? Comportamentos completos entre como eu devo me comportar e quais as consequências se eu me comporto de uma forma ou de outra, que são estabelecidas a partir de contingências culturais, históricas, né? Que não são naturalizadas como elas aparecem na nossa rotina. E, em geral, a experiência, né, mulher está associada a repertórios de cuidado, de acolhimento, de passividade, responsabilidade pela harmonia familiar, bem-estar dos filhos e de quem convive, e uma série de outros que a gente poderia falar. Se vocês quiserem colocar aqui outros exemplos, a gente está cheio, né? Então, pensando, trazendo o exemplo da Jéssica, a maneira como eu me descrevo sexualmente, por exemplo, e como eu descrevo o que eu sinto é totalmente influenciado pela maneira como me ensinaram que uma mulher deve se comportar numa determinada situação social. Então, eu lembro muito que eu namorei desde muito cedo. Então, passei anos namorando, fiquei solteira, tipo assim, aos 24 anos. E eu tinha várias amigas que tinham iniciado o relacionamento na época da escola e que seguiram, casaram e enfim, ficaram. E naquele momento, eu sentia uma dificuldade de compartilhar o que eu sentia em relação à minha vida sexual. Porque nesses contextos em que eu conversava, na verdade, melhorou quando eu encontrei outros contextos, né? Quando eu encontrei situações e relações que validavam, que traziam para mim uma outra forma de experienciar a sexualidade, que era a galera da psicologia. A galera da escola ainda tinha já era outro procedimento. Mas o quanto que, para as casadas, elas condenavam quando eu, uma mulher, falava sobre o meu desejo sexual, falava sobre as minhas experiências sexuais, e isso, depois de um tempo que eu comecei a conviver nesses contextos mais da psicologia, começou a me gerar raiva, começou a me trazer essa consciência, inclusive, de que, poxa, aqui, que injusto! Olha o que eu estou falando, né? Eu estou falando da minha experiência, é o que eu estou sentindo, e eu estou escutando que eu estou errada. Mas ter esse outro contexto aqui que validava essa minha experiência, que me apresentava outros modelos, foi fundamental para que eu conseguisse perceber que não, que eu tinha o desejo sexual. E que elas também têm, só que elas estão casadas. Talvez nem tenham a frequência sexual que eu tinha enquanto solteira, mas a experiência era completamente diferente, né? Mas é isso. Então, a maneira como a gente aprende a se descrever e a maneira como a gente se percebe passa pelo que é permitido socialmente, pelo que nos ensinam. Porque tem isso também, né? As pessoas, essas reações das minhas amigas são consequências ao meu relato. São consequências que reduziam a probabilidade do meu relato acontecer frente a elas, mas em algum momento reduziu a probabilidade da minha autopercepção também. Então, mexia no contar para elas, mas mexer no contar para elas nem é o mais problemático. Porque eu perceber e eu mentir e dizer, tá tudo certo, assim, eu estou entendendo o que eu quero. Eu só não estou falando sobre isso naquele contexto que eu sei que não vai ser bem recebido. Mas em algum momento da minha história, nem perceber isso era feito. Porque é o que é ensinado, né? Inclusive, não sei se alguém já trabalhou em clínica infantil, o quanto que aparece muitas vezes queixas relacionadas à sexualidade precoce, por exemplo. Eu já atendi uma menina, 6 anos, e todo mundo ao redor ficava extremamente horrorizado,
não só por ser uma criança, mas por ser uma menina, de como que aquilo aparecia. Então, provavelmente, essa história de aprendizagem a respeito da própria sexualidade, de ficar sob controle do próprio corpo dessa pessoa vai ser completamente influenciada por essa experiência aí que está acontecendo na vida dela. Alguém quer falar? Não, né? E eu até fiquei pensando, né? Talvez se fosse um menino, não ia pra terapia por causa disso. Porque menino é assim mesmo. Uhum. Sim. Pode passar. Então, meu povo, além disso, hoje em dia a gente vê, hoje em dia não, né? Há muitos anos a gente vê, e hoje a gente vê, talvez num formato um pouquinho diferente, mas o quanto que realmente existem posições ocupadas por homens e posições outras ocupadas por mulheres. Então a gente pode começar a pensar em que espaços as opiniões das mulheres são ouvidas e realmente validadas? Em que espaços as decisões de uma mulher são respeitadas? A primeira resposta que vem, embora não seja uma regra, né? Isso também tem muitas exceções, mas que esse espaço permitido para emissão de opinião e muitas vezes para tomada de decisão, em geral são os espaços domésticos. Então, os espaços domésticos são ocasião para o posicionamento de algumas mulheres, né? No entanto, existe dentro dessa prescrição que existe de como deve ser uma mulher, existe uma expectativa social que aparece, né? Em muitas regras nos contextos evocativos estabelecidos pelas pessoas que convivem com a mulher e com essa tomada de decisão, que a mulher, ela considere quando ela vai decidir sobre algo, principalmente a necessidade dos outros. Então, a mulher que se descreve muitas vezes... Pode passar, Jéssica, pode passar mais um. A mulher, muitas vezes, que se descreve na relação com o próprio corpo, ela escuta comentários muito cruéis, né? Então, uma mulher que fala, por exemplo, uma mulher solteira que fala, eu não quero ter filho, ela pode escutar que egoísta, né? Olha, você vai ficar sozinha, porque fulaninho com certeza vai querer ter filho, vai te abandonar. Ou uma mulher que toma decisões a respeito da sua vida profissional, que envolve mudar de cidade, que envolve, né, que requer uma mudança da família inteira para um outro local, ela pode escutar isso também. Você vai ficar sozinha, você vai ser abandonada. E a gente não escuta isso. Isso é a minha geração ainda, né? Isso ainda acontece hoje em dia. Não é algo que não acontece mais. Então, tudo isso influencia como a mulher aprende a se descrever e como a mulher aprende a se perceber, que é disso que a gente está falando, dessa dificuldade. A que estímulos uma mulher está respondendo quando ela emite uma opinião, por exemplo, sobre casamento? Eu, enquanto mulher, desde criancinha eu soube que eu ia casar, né? Me disseram que era o esperado, que as mulheres que têm valor casam. Então, chegou um determinado momento da minha vida que coincidiu com a psicologia. Gosto bastante, para minha família foi muito complicado, porque eu conheci um outro mundo, né, uma outra comunidade que nomeou o mundo de uma maneira muito diferente para mim. Então, naquele momento, eu consegui perceber algumas sensações, entrar em contato com algumas ideias que antes não era possível. Uma delas foi, será que eu quero casar mesmo? Né, o quanto... Só que o que aconteceu? Eu, como uma pessoa com self instável, conheci a galera da psicologia, galera bem aberta, e falei, casamento, não quero. Né? Então, eu estava respondendo a uma outra expectativa de uma outra comunidade. Parecia que eu estava bem desconstruído, que eu estava finalmente aprendendo a responder a mim, mas não era, né? Eu estava, na verdade, atendendo a uma expectativa diferente. Mas, pelo menos, foi um contexto que me permitiu desconstruir mesmo, né? Me deu possibilidade de viver outras situações que me ajudaram a, de fato, conseguir hoje falar se eu quero casar ou não, sob controle do que eu sinto.
e não sob o controle do que se espera que eu fale, porque eu sou uma mulher. Sim. Algum comentário, Jéssica? Né? Quando que a gente tem... que a gente pode se perguntar, né? Parar para exatamente aquilo, né? De uma comunidade verbal que, tipo, não interessa esse interno. Esse seu interno, na verdade, não importa tudo assim, não. Importa mesmo é que você sirva e atenda, se seja bonita e agradável e, sei lá, Disponível. disponível e atenda, né, as expectativas das pessoas à sua volta, sim, especialmente dos homens, mas não só, de outras mulheres também, né? Então, é o contexto perfeito para o enfraquecimento do self sob controle interno, para a quebra do controle interno. Deixe de ser SD, deixe de ser algo a ser discriminado. Uhum. Exatamente. Dá um enterzinho. Negativa. Isso. Mais um. Opa. Mais um. Não, volta um. É que é importante frisar, a Jéssica trouxe em algum momento, mas é importante frisar a importância da gente discutir sobre isso hoje. Por que é importante eu ficar sob controle do que eu sinto, do meu corpo? Porque, em geral, se eu estou falando que existe uma expectativa, um processo de aprendizagem de que a mulher perfeita, a mulher de valor, é essa mulher que coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar nas suas tomadas de decisões, é muito comum que mulheres desenvolvam as suas vidas sem nunca entrar em contato com essas necessidades. Eu, assim, da geração dos meus pais, eu tenho inúmeros exemplos da minha vida pessoal. E essa mulher, por mais que ela nem consiga descrever, às vezes, essa mulher dificilmente ela pode chegar na terapia pensando nessas pessoas da geração dos meus pais, mas provavelmente ela passou uma vida menos eficiente em gerar o que ela precisava. Eventualmente era atendido. Ali, de alguma forma, um efeito colateral existia. Mas ela nunca viveu contextos que favoreceram para ficar sob controle dessas necessidades. Então, aí está a importância da gente estar falando de selfie aqui. E também da gente não cair, né, numa visualização topográfica disso. Não é, a gente usou aqui esses exemplos, né, das nossas avós, ou então da expectativa de submissão, mas atualmente também existem vários contextos que, por exemplo, cobra que a mulher tenha uma vida sexual ativa, seja empoderada. Tipo, em alguns contextos que eu acho que, na minha opinião, não estou entendendo o que é empoderamento, porque para mim isso passa muito aqui por esse fortalecimento do self, desse controle interno, numa esfera individual, né? Mas claro que esse termo é muito mais algo de uma esfera pública, né, e social. Mas essa expectativa, né, de não, você tem que ser essa mulher poderosa, né? E tipo, aí já não pode também, às vezes, por exemplo, a mãe não pode dizer que não aguenta mais o filho chorando e que tá toda lascada. Não, aí nessa hora tem que ser forte, né? Tipo, como muda assim, né? Não, você tem que viver a sua vida, você tem que aprender a escolher os homens. Você não pode ser só escolhida, você tem que escolher. Aí já vem essa pressão. Mas aí você também não pode escolher qualquer um. Se você, sabe assim, não cair numa coisa topográfica, porque a mesma função pode ocorrer, né? O que pode estar acontecendo nos mais diversos exemplos, nas mais diversas situações. Então, assim, da gente não cair em outra invisibilização, entendeu? De porque tem uma topografia moderna, vamos dizer assim. Eu acho que um bom exemplo, um pouco polêmico, mas acho que um bom exemplo é aquela discussão, né, sobre no carnaval a gente agora é pouca roupa. E muitas pessoas descrevendo isso como empoderador. E eu mesmo senti uma liberdade incrível, mas depois eu fui parar para pensar, né? Mas peraí, eu acho que se eu ainda estou colocando o meu corpo, né, a serviço, tão disponível assim ao desejo do outro, né? Vamos pensar melhor sobre isso, vamos questionar isso realmente é em sua raiz uma forma de se empoderar, mas aí já tem isso, entendeu? Já tem a expectativa de que você vá com um shortinho pequeno para o carnaval. E aí olha isso, né? De tanto
o tempo inteiro dizendo o que fazer. E mesmo quando perguntam o que você quer, a reação pode enviesar as próximas respostas, tende a enviesar as próximas respostas em relação a isso. Faz sentido, gente? Pra mim faz muito. Obrigada, amiga. Tá suficiente pra você? Tá sim. Faz sim, muito sentido. É. E é muito importante. Acho que outro boom que a análise do comportamento trouxe para mim é a distinção entre forma e função, né? Entre topografia e função, porque realmente eu acho que em vários contextos em que isso é discutido não se tem essa lógica de compreensão, né? Então se tem essa topografia do que é ser empoderado e na verdade isso vira mais uma pressão a qual eu tenho que fonte de estresse aí na minha rotina, na minha vida. Que saco, né? Que cansaço. Então tá, gente, agora a gente vai passar para um momento que é uma ilustração, né? A gente trouxe um recorte. A ideia não é passar por uma formulação de caso, a ideia é essa palestra ser leve e ser rápida. A gente já está até um pouco avançado no tempo, mas que ajuda para a gente ver realmente na prática como que isso poderia aparecer em consultório. Então, a gente vai falar aqui sobre o caso da Joaninha. Joaninha chegou na terapia com uma queixa de crise de pânico. É bom falar, né? Crise de ansiedade e alguns ataques de pânico. Então, essa era a cara inicial do caso. E aí, assim, né? Aquela coisa, eu sempre gosto de... Os meus... O pessoal que tá fazendo aí o curso de FAP já tá de saco cheio de ouvir isso. O que a pessoa exala, né? Como que ela é? Uma menina muito tímida, uma menina, né, muito... Você diria... Você olharia pra ela e diria que ela é bela, recatada e do lar, né? No jeitinho dela, assim, né? E aí, quando... Entendendo, né, como a gente falou, né, só esclarecendo, é um recorte, um pequeno recorte de um caso, misturado algumas coisas, né, de algumas coisinhas inventadas, algumas coisas para ficar aquele caso, né, característico, que é muito comum de aparecer, mas é uma cliente que eu e a Marina atendemos em momentos diferentes, né, porque foi no estágio, então em momentos diferentes, então nós duas conhecemos, né, o padrão dela, dessa pedacinho que é esse caso aqui, né. E aí, a gente identificou como demandas especialmente isso. Era muito presente isso de corresponder à necessidade de outras pessoas. Então, isso era uma coisa muito presente, até numa coisa que ela discriminava também, não foi uma super surpresa, né, saber, mas isso era realmente bem presente. Pensamentos recorrentes sobre estar incomodando, aquela pessoa que se sente inadequada, né, de existir. E a frase emblemática dela, né, que a gente colocou aqui como título, eu queria ser invisível. Que era uma pessoa, uma menina, que fazia um esforço enorme para não incomodar a ponto, assim, de não ser percebida. Era como, falando bem genérico, viu, gente? Porque, como a Marina falou, não é a intenção a gente fazer uma super formulação, mas sendo bem genérica, essa questão de, tipo, era como se ela ser percebida como ela, invadiria o espaço do outro. Porque necessariamente, se tem dois, vai ter que dividir o espaço, sabe? Então, nas relações dela era assim, ó, só tem um. Ela se retrai completamente e só tem o outro. Então, era bem nítido a questão de selfie, nas coisas que ela trazia e como a gente foi percebendo que funcionavam as relações dela, como a gente foi vendo que acontecia. E isso não só no momento atual, né, mas também numa perspectiva histórica, né, dela. Comentários até aqui, Marina, da demanda? Diga aí. Não, eu queria só dizer que, por acaso, no caso dela, existia uma topografia Isso. que fazia com que a gente chutasse essas demandas, assim, já na primeira sessão, né? Não precisaria nem de muitos momentos, a gente podia levantar como hipótese. Mas isso aparece de diversas formas. Um dos casos que a gente pensou em trazer aqui, a gente ia chamar de camaleoa, que é alguém que, dependendo do contexto onde está, ela assume os gostos e corresponde também, né, ao que se espera. Então, aqui ela é intelectual, aqui ela é descolada, aqui ela é a que ajuda. Ou Então, seja, uma uma pessoa pessoa que tem 1000 super... amigos.
Que um você repertório de habilidades tá com sociais problema vasto. pessoal. Uhum. E que a gente conseguiria, né, investigar essas mesmas demandas. É. Mas no caso dessa cliente que a gente está trazendo, realmente existia uma topografia que favorecia que a gente abordasse, né, levantasse essas demandas. Uhum. De timidez, vamos colocar assim. Já era uma pessoa tímida, já trazia esse padrão, então facilitava que a gente visse isso. Sim. E aí tá, né? Mas o que isso tem a ver com a feminilidade, né? Por que tá nessa palestra, né, a discussão disso? Então vamos lá. A gente mapeou, né, na época e foi vendo que como isso foi acontecendo ao longo da história dela. Então, resumidamente, o que acontecia? Na infância, a expectativa sobre a menina que ela era é que ela fosse bonita, tipo, ela era elogiada pela aparência dela, comportada, obediente. Então, ela teve toda uma infância que estava dizendo assim, ó, essa deve ser você. Gente, lembrando, né, que, tipo, obediência já, por definição, limita espontaneidade, criatividade, já é uma expectativa de restrita, pode até aqui, pode sim, então, alguém autorizar, né? Então, nesse caso aqui, literalmente, né, assim. Existem muitas outras formas como isso acontece, que as invalidações e que as proibições são muito fofas, parecem muito prestativas, mas no caso dela, era mais isso mesmo. Você é bonita e comportada, obediente. E isso é muito bom. Continue assim. Não ouse experimentar outra coisa. Inclusive, foi o que foi acontecendo com ela. Ela não experimentou mesmo uma variedade, né, de contextos. Ela tinha um contexto social restrito, né, que era mais ali no núcleo mais próximo da família, incluindo a mãe. Ó, besteira aqui. Quer comentar, Mariana, da infância? Da mãe, que a expectativa já era bem claramente, olha só, né? A menina que teve essa história, que teve essa infância, a mãe esperava que ela fosse a mulher sedutora, que ela fosse a mulher que faz o que é preciso fazer para que ela seja escolhida por um homem. Que Então, era o que a mãe era, né? uhum, Era esse o modelo. Era isso. como ela se reconhecia e como ela estabelecia as relações dela. Uhum. Então, tudo que a Joaninha apresentava era inadequado nesse sentido. É algo que era diferente do que ela costumava, do que ela conhecia. Exatamente. Então, tipo, a fonte de reforçadores da mãe, ela estava impondo a experiência dela sobre a filha nesse sentido. De, ó, agora você tem que ser assim. E, tipo, ser sedutora, ser mais ou menos que nem eu mesmo. Não é nem do seu jeito para seduzir os caras que você interessa. Nem isso não é. Mas era assim, você tem que se comportar daquela forma lá que a gente sabe que é o que faz a gente ser escolhida logo, né? Assim você terá valor, finalmente. Porque, né, até então, uma mulher não tem valor. E com o namorado, já era aquela expectativa, assim, de a submissão como prova de amor. Prove que você gosta de mim, tendo os mesmos interesses que eu, né? Gostando das mesmas bandas que eu, gostando dos mesmos rolês que eu. Se eu disser que eu não gostei de uma roupa ou de uma foto que você postou, claro que é uma prova de amor você postar. Então, gente, realmente, nesse caso, até em relação ao relacionamento abusivo, que você já deve ter percebido, né? Que tava rolando, tanto com o namorado quanto com a mãe, era bem característico, né? Bem. Como geralmente a gente acha que sempre é, né? Mas sempre Estereotipada, né? lembrando, estereotipado. Mas lembrando que existem diversas outras formas, mas com ela é assim. Então, olha só, né? Ela teve uma história que modelou uma forma dela se apresentar no mundo. E agora ela tem outras expectativas, algumas bem incongruentes, né, com essa da infância, mas ainda assim, né, uma chuva de expectativas. E se ela foi criada, né, numa infância assim, ela já vem de experiências em que esse self estava mais sob controle externo. Uhum. E é importante falar que
todo o desconforto que ela relatou em terapia, que inclusive foi a ocasião que aumentou a chance dela chegar na terapia, né? Aumentou a probabilidade dela buscar ajuda, aconteceu a partir do momento que ela começou a namorar. Porque até então, ela correspondia ao que a mãe, né, colocava e estava tudo mais ou menos certo. Nem esse desconforto era percebido. Mas no momento que veio outra fonte, é que se gerou uma situação de conflito. Então, é algo emblemático, assim, que eu lembro, né, já faz muito tempo, mas que ela só usava calça, aí a mãe deu um vestido. Aí, beleza. Usaria o vestido, não me incomoda usar o vestido, tudo certo, assim. Minha mãe quer que tá tudo bem. Só que se ela usasse o vestido, o namorado ficaria com ciúme. Então, se colocou essa contingência conflitante que fez com que fosse desenvolvida muita ansiedade, né? Foi isso que a levou para terapia. Exatamente. Né? A confusão que isso deu. Agora eu vou responder aqui. Não estava mais claro. E aí, né, até uma coisa que surgiu numa das nossas conversas, né? Os clientes tendem a chegar para a gente no momento em que existe uma mudança de esquema de reforçamento. Por mais que esteja, inclusive, nessa situação do self fragilizado, sob controle interno, se nunca existir a mudança de esquema de reforçamento mesmo, nunca essa pessoa vai chegar para terapia. Vai chegar, vai, quando isso passar a ser um incômodo, quando a pessoa não souber mais reagir às contingências que estão operando. Quando a pessoa não tiver mais a resposta. Ou então, quando a resposta que ela sabe emitir tá, né, trazendo muitos... tá sendo muito punido, então tá sendo altíssimo custo. Então, é nesse momento que vai chegar pra gente, que a gente pode dizer mais informalmente como esquinas da vida. Chegou uma esquina da vida dela, quando ela encontrou esse namorado, porque agora eu tenho expectativas contraditórias e eu não sei o que eu quero. Ela quer isso, ele quer isso, eu quero o quê? Não sei. Eu costumo dizer, Jéssica, que os problemas que a gente observa, que os nossos clientes trazem, né, que a gente observa em clínica, na verdade são soluções que eles encontraram em algum momento da vida. Não de uma forma consciente. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando no campo da escolha bem alto, da escolha descrita. A gente está falando que, de alguma maneira, resolveu, atende, tem uma função de importância. Então, no momento que ela estava fazendo o que ela sabia fazer, agora já não tinha o mesmo efeito de antes. Corresponder ao que a mãe esperava incomodava de fato o namorado, né? Então, trazia consequências importantes, punitivas a essas respostas. E aí, como a Jéssica falou, e agora? Porque se eu atendo aqui, dá problema para lá. Se eu atendo de lá, dá problema daqui, e eu não consigo descrever nem o que eu quero, quando ela chegou em terapia, ela estava só respondendo a esquiva. Estava só na esquiva, fuga, esquiva. Porque ela não tinha repertório de autodescrição, assim, de conseguir discriminar o que estava presente, o que ela realmente, ela quer usar o vestido ou ela não quer. Não tinha a menor ideia sobre isso. Só sabia, ela conseguia descrever que isso incomodava aquele e aquela outra coisa incomodava a outra pessoa. E ela não conseguia ter acesso Ela a não essas conseguia outras. dizer nem assim, eu estou perdida, o que obviamente era o que estava acontecendo, mas tipo, não foi ensinado esse tipo de relato mesmo. Ela não teve contingência para aprender a dizer isso. A primeira coisa que a gente teve que ir indo com ela, né, foi isso, de ela dizer então o que ela precisa, né, no meio disso. E aí agora a gente trouxe uma mini formulação aqui, colocando alguns dos pontos, né, mais importantes e que costumam ser meio que uma armadilha, assim, nesses casos. Então, pensando nela, vamos imaginar aqui que ela chegou um dia, né? Já começou a sessão assim, né? Falando que conseguiu negar alguma coisa pro namorado. Ah, eu consegui dizer não para ele. A gente vai entender isso como CRB1, por quê, né? Porque a nossa hipótese funcional ali do momento foi de que isso tinha uma função de mando para a terapeuta. Goste de mim, né? Me aprove. Agora, né? Provavelmente vinha vindo uma conversa sobre como estava sendo difícil para ela dizer não para ele, e ela vai ser muito boa em identificar, né, as necessidades do outro, então ela pode ter entendido que era isso que
terapeuta precisava dela. E respondeu a terapeuta assim como ela responde às outras pessoas da vida dela, as outras pessoas relevantes. Alguém que demanda algo de mim, que tem uma necessidade que eu preciso atender. Então, nesse sentido, uma resposta sim poderia ser um CRB1. Goste de mim. E existe também a hipótese de que isso poderia ser uma esquiva, no sentido assim, ó, falo isso para não dizer de uma briga escrota que eu tive com a minha mãe. Né? Também pode ser uma esquiva. Quer comentar, Marina? Beleza, aí diante desse CRB1, é muito fácil que a gente, né, que o terapeuta faça coisa desse tipo aqui. Uhul! Nossa, que ótimo, caramba, eu tô muito feliz por você, que bom que você conseguiu fazer isso. Mas nesse caso, né, e se essa hipótese estiver correta, isso aqui seria exatamente o perfeito T1. E outros comuns também em casos como esse seria mandar muito, mandar, a gente está falando do termo mando, né, da compreensão funcional do termo técnico, não, né, da topografia de ordem. Então, você manda muito para o cliente, porque vai ser um cliente que chega lá, não sabe do que conversar, não sabe o que dizer. Isso tende a ser muito ansiogênico para a terapeuta, para a pessoa que está atendendo. Então, esse risco aqui é muito presente, facilmente acontece. Falar sobre o problema, nossa, mas você não consegue, você não tá conseguindo, né? Ficar tentando achar soluções. Caramba, tem de um lado aqui, essa menina de outro lado para cá, a terapeuta fica preocupada, fica querendo salvar a cliente, né? Porque a gente fica agoniado de ver essa menina sendo puxada de um lado para o outro sem saber para onde ir. É o que a gente tenta fazer? Puxar ela para o nosso lado, né? Porque afinal de contas, nós somos terapeutas, né? Nós sabemos o que fazer, nós sabemos como resolver, né? E tudo isso aqui, em relação à demanda de selfie, são grandes T1s, né? Ou seja, coisas que prejudicam o processo. E aí, a tendência é que o terapeuta vire mais uma referência, né? Trazendo mais uma expectativa para que ela cumpra. E o que a gente sabe, né, da FAP é que se isso aqui ficar acontecendo, tende ao infinito e nunca gera mudança. Isso aqui roda num ciclo vicioso. Se o CRB1 evoca o T1, que vai evocar mais CRB1, que vai evocar T1 eternamente. Então, esse processo terapêutico não anda. Esse processo terapêutico não cumpre aquele papel que a terapia deve cumprir, que é de fazer o que a comunidade verbal deveria ter feito, mas não fez, para que ela tenha um self saudável. E pior, é confortável. Porque imagina o que a gente está falando aqui. Aqui que a gente está olhando para isso enquanto problema. Mas no fundo tem, nossa, ela conseguiu, tô feliz por ela. Ela tá virando uma pessoa que eu quero que ela vire. Né? Ela está Essa sensação, melhorando. essa é a pegadinha. Uhum. Ela está muito melhor. Nossa, a gente tem um ótimo vínculo terapêutico. Mas, tipo, calma, né? Tipo, tem que ter um olhar mais refinado, considerando todos esses aspectos culturais também, ajuda a enriquecer essa análise, a esclarecer essa análise, e para a gente entender que isso aqui não serão as melhores intervenções com essa cliente diante deste comportamento. Mas aí, calma, né? Tem o T2, se vocês não já tiverem colado aí, porque não acabou ficando sem a animação aqui. Mas o T2, vamos pensar assim, né? Nos antídotos para esses T1s, né? O que eu tenho que fazer então? Se não é para eu comemorar, o que eu faço quando a menina chega me contando isso? Você vai conversar sobre a experiência dela. Você vai saber a entender e você vai se interessar sobre como foi para ela ter dito esse não, né? Como foi para ela viver essa experiência tão diferente? Então, ao invés de comemorar, o que você vai fazer? Você vai evocar o self. Como que evoca o self? É assim, poxa, me conta, e aí, como é que foi? E aí você vai ser aquela audiência oposta. Não vai ser, que não é a invalidante, que não é a desatenta e que não é a que impõe as suas próprias necessidades. A gente, enquanto técnico, a gente tem a responsabilidade de agir de uma forma diferente. Né? E então seria esse tipo de conversa. Dá para conversar 1 milhão de anos sobre detalhes, né, de como é fazer isso, mas como a nossa ideia aqui é mais geral, espero que a gente tenha conseguido se fazer entender só com uma frase. Sessão menos estruturada, mas que facilite o diálogo. O que a gente está querendo dizer? Vai ser uma sessão que a gente vai estar
conduzindo menos para deixar um pouco mais na mão dela, para, né, ela assumir mais esse controle, porque é justamente o que ela não sabe fazer. Mas se ficar estruturada de menos, vai ser muito ansiogênico para ela, porque ela realmente não sabe responder algumas coisas. Como, por exemplo, no início da sessão, se ela chega e ela não sabe sobre o que ela quer falar no dia, ela não tem nada para falar, e aí o terapeuta aguarda o silêncio, isso pode ser aversivo para ela de uma forma. Ela está acostumada a responder a necessidade do outro. Se some de uma vez essa necessidade do outro e o terapeuta vira uma tela branca, ela vai ficar a tela azul. Não vai dar certo. E isso vai ser muito aversivo para ela. Para clientes com esse padrão aqui, isso pode ser insuportável. E o cliente pode não voltar mais para terapia, porque realmente vai ser aquilo de não existe a resposta. E aí que o terapeuta tem que entender tecnicamente e agir amorosamente, como diz lá no ACL, de facilitar que esse diálogo ocorra. Então, a gente não vai conduzir de uma forma, né, ferrenha, a gente não vai ficar mandando, mas a gente vai ajudar essa pessoa a conduzir, modelando o repertório dessa pessoa, né, de fazer isso. E aí tem uma tirinha que eu acho muito legal sobre isso, que é assim, fala de... É um aluno que fala assim para a professora, eu quero ir para lá, me leva no colo, então segura a minha mão. Aí ela pega e fala assim, eu acho que você dá conta, você vai precisar da sua mão quando a gente for, mas eu vou andando do seu lado, então vamos. Aí ele, cheguei em algum lugar, eu vou pra cá ou pra lá? Ela, não sei, vamos pensar, pra qual lado que você gostaria de ir? Aí ele, acho que por aqui. Então beleza, então vamos, eu vou com você. É mais ou menos isso a tirinha e é exatamente o que a gente tem que fazer com esse cliente. A gente vai acompanhar no ritmo dele, se a gente apressar, a gente atropela e construindo esse caminho com essa pessoa, com essa mulher. Dar modelo, né? Pode ser uma coisa interessante de você ir falar algumas coisas da sua experiência, tomando aquele cuidado, né, para não impor a sua sobre a dela, ou então para ela não tomar a sua como a referência. É para ter função de modelo, não para se tornar referência. E uma postura de interesse, de curiosidade, né, e investigativa sobre o cliente. Eu tô curioso sobre você, eu quero te conhecer. E a partir disso, você vai modelando esse selfie. E a pessoa também vai se tornando mais consciente, como a Marina falou lá no começo. Quer comentar, amiga? Falei horrores, né? Beleza, e aí Quero comentar, só que a gente tem que dar uma acelerada. Sim. Ótimo. Eu gosto de falar disso, mas vou me apressar. Mas tá, e aí... Quando a gente emite o T2, tá? Porque a nossa responsabilidade dá o start, né? Ou o SD para essa mudança, é a gente que tem que começar. O cliente não vai começar a mudar sozinho, ele não sabe fazer. Essa postura tende a gerar algo do tipo assim, né? Ela chega a assumir para a terapeuta que não conseguiu se impor. Chega na sessão e fala assim, cara, eu tô envergonhada até de te contar, mas eu não consegui dizer não para ele. Isso aqui é mais fácil de ser um CRB2, porque frustra as expectativas da terapeuta do que o outro. É isso, gente. Comentários? Então, tá. Daqui, vindo pra cá, vai pra cá. Comentários? Então tá, vamos seguir. Não. Quem tiver comentários. Pode falar. A gente tá... Na verdade, a gente não tem hora, a gente só tem medo que fique cansativo para todo mundo, né? Porque, enfim, é o final do dia. Algumas pessoas já foram embora. Já estamos sendo abandonadas. Mas então, eu acho que a gente chegou no ponto auge, né, do que a gente queria trazer. Agora é mais a gente desaquecendo para finalizar. E aí eu estava lendo agora esse slide e eu pensei sobre horóscopo, que é algo que eu gosto. Por que, Marina, horóscopo? Eu gosto de ler de vez em quando, né? Que vergonha, está gravado, eu sou analista do comportamento. Mas eu gosto de ver do comportamento, que isso. Né? Olha só. Mas aí pergunta, mas você acredita em horóscopo? E eu entro numa crise, porque eu não acredito. Eu gosto de ler, mas porque eu gosto de ler, ainda não sei explicar direito. Mas se eu acreditasse em horóscopo, eu não seria psicóloga.
Porque o que eu acredito é que a gente está em constante interação e processo de aprendizagem. E é isso que vai desenvolver, são as contingências às quais eu estou exposta e eu vou estar exposta, que vão desenvolver quem sou eu e para onde eu vou. Então, não acredito em nada pré-determinado sobre isso. E em relação ao que a gente está falando aqui, né, o modo como uma mulher se comporta, pensa e sente em relação ao seu próprio gênero não é imutável, né, variável, depende, existe essa possibilidade de mudança social na medida em que essas identidades elas vão sendo reconstituídas, né, vão acontecendo em outros espaços. Pode passar, Jéssica. Pensando na psicoterapia como um desses espaços. Então, por isso, o contexto de terapia ele é tão valoroso, porque tem um potencial muito importante de ser uma nova comunidade verbal para qualquer cliente que a gente receba, nesse caso, né? Para cliente que a gente vai receber. Então, a psicoterapia, ela está presente, inclusive, né? Como uma análise dentro do conceito de agência de controle, em que ela vai ser essa fonte de controle na vida dessa pessoa, uma nova fonte, e ela tem como principal objetivo e técnica reverter as mudanças comportamentais resultantes de contingências punitivas às quais essa cliente está exposta, foi exposta a vida inteira. Então, existe um... Pode passar, Jéssica, pode ir. Então, a gente tem essa responsabilidade de ser essa outra comunidade verbal e de ter esse potencial de transformação da pessoa que está ali presente. Mas aí, acho que vem esse cuidado que a gente estava falando, né, no momento do caso, de que essa mudança ela precisa acontecer na direção de uma vida que faça sentido para o cliente e não nas minhas ideias prévias do que deve ser, do que deve acontecer na vida dele. É por isso que aí a gente recorre lá ao contexto de supervisão e terapia quando as nossas histórias se confundem muito com a da pessoa que a gente está atendendo. Sim. E aí, só comentando, né, rapidamente, a perspectiva da FAP, né, eu sempre gosto, eu vejo a FAP como uma terapia de instrumentalização comportamental, né, o que é diferente de uma terapia de autoconhecimento, no sentido, assim, de que não é ficar descrevendo as variáveis de controle, é uma coisa diferente disso, que tem relação com esse self. É uma terapia, então, de fazer emergir essa subjetividade ali na relação terapêutica e tudo. Então, né, que visa essa modelagem direta do repertório que será útil lá fora na relação terapêutica. Então, enquanto uma terapia de instrumentalização comportamental baseada na modelagem, é um contexto, né, deve funcionar como um contexto de fortalecimento do self, fazendo esse papel que a comunidade verbal deveria ter feito, mas não fez para que a pessoa desenvolva esse self saudável. E aí a gente pode até, falando tudo isso, né, a gente até pode cair numa desesperança de, será que tem como reverter, né, esses prejuízos de uma comunidade verbal tão opressiva, que muitas vezes é agressiva mesmo, e que mina, né, esse controle interno? A gente pode cair numa coisa pessimista, sim, mas a gente acredita que sim, é possível. A gente acredita não, está descrito funcionalmente que isso é possível. A gente pode fazer isso. E o que a gente vai fazer é isso. O trabalho vai ser no sentido de reduzir, né, os subprodutos do controle aversivo de contingências culturais patriarcais, principalmente ensinando formas variadas de contracontrole. É isso. Aqui, passando rapidamente, tá? É nossa responsabilidade cuidar disso. Tá lá no Código de Ética que a gente não pode ser conivente com práticas, né, que sejam excludentes, que contribuam para a discriminação, exploração, que seja contra os direitos humanos de alguma forma, nem induzir convicções políticas, filosóficas, morais, religiosas, orientação sexual. Então, quer dizer, a gente não pode impor o nosso self ao nosso cliente. Resumidamente, é isso a ponte. E aí agora, gente, infelizmente, como a gente gosta demais de conversar, nem todo mundo ficou até o final para ouvir também essa parte que é importante para a gente, mas que a gente queria contar para vocês e abrir a partir de agora, comunicar para vocês que a gente está abrindo a inscrição hoje. Vou colocar depois lá o link do nosso curso que a gente vai fazer. O curso
tem esse título aqui, com uma proposta de compreensão funcional do ciclo da violência. A gente, nos nossos estudos, né, a gente sentiu muita falta de ter uma descrição mais detalhada de como seria isso, uma perspectiva da análise do comportamento sobre o mecanismo, né, do ciclo. E a gente foi vendo várias possibilidades e foi um dos primeiros temas que a gente vamos fazer esse negócio aí. Só que a gente foi fazendo, quando foi vendo, já estava muito complexo e a gente não. Acho que esse aqui vai ser o curso. Porque a gente queria trazer logo no começo, mas a gente foi entendendo que a gente foi conseguindo chegar num nível de detalhamento, né, de descrição, que cabe mais no formato de curso. Então, estamos lançando o nosso curso. Aqui a apresentação do nosso projeto, que eu acho que já ficou claro, né, o que a gente quer falar. Serão 3 dias, né, de encontro. No primeiro dia, né, à noite, né, numa quinta-feira, dia 9, numa sexta-feira também à noite, 2 horas de aula cada. E aí, no último dia, a gente vai ter uma aula mais longuinha, na manhã de sábado, para dar para a gente bater bastante a ideia, né, o que a gente quer, que seja um curso, que a gente converse, né, que tenha tempo para a gente conversar, que tenha tempo para interação entre as pessoas que estão participando. E comenta aí, Marina. Nada, é só que está sendo desenvolvido nesse contexto muito especial para a gente e a partir do que a gente percebe que faz falta mesmo, né? Que a gente precisaria para melhorar enquanto terapeutas e que a gente não encontra. Então a gente partiu para o plano B, que é tentar desenvolver a partir do que a gente sabe, do que a gente vem estudando. E, enfim, queria agradecer a todo mundo. Não quero que vocês saiam, porque eu queria tirar uma foto. E eu estou mandando aqui, eu vou mandar tanto o link da inscrição, que é esse que eu mandei agora. Oh, meu Deus, eu mandei sem querer no privado. Tops. Esse aqui. Wesley, e liga a sua câmera. O link. Hã? Wesley, liga a sua câmera. Foi uma ordem que eu dei. Bárbara também, já tô vendo aqui, escondida, tímida. Me chama pra fazer live, quer se esconder no meu curso. Mas, gente, olha Flávia, você também. Maria Tereza, Eli, Débora. Vamos tirar uma foto, gente. Paulo. Vou colar aqui pra vocês também o link da instituição, tá? Pra doação. Isso. Quem puder, gente. Super legal o projeto. Oi. Ah, Tereza. Cadê todo mundo? A gente vai virar Muito Rodrigo. show. Gente, Bom saber que outra eles vão ter um coisa, nos deem feedbacks. A gente está construindo, né, isso aqui, a gente está começando, a gente está sentindo aí como é que vai rolando as coisas e a gente quer muito saber de vocês, né, como é que foi a experiência de vocês com o curso, o que vocês acharam do que a gente falou, o que vocês acrescentariam, o que foi massa, o que não foi, tudo. Assim, a gente está muito aberta a esses feedbacks e saber como que tá chegando aí em vocês o que a gente tem feito. E é isso. Cri, Eu acho que cri. o curso vai ter uma oportunidade de a gente interagir mais, né? Porque nessa aula tinha alguns momentos que me dava vontade de perguntar, mas como se estão num fluxo mais rápido de informação, eu não me atrevi. Mas eu acho que o curso vai ser um momento em que a gente pode discutir algumas coisas. Então, adorei a ideia do curso. Ah, eu quero muito. Eu tenho muita agonia de dar aula sem conversar. Vocês sabem que eu falo, marca o pé da cobra, tá? Gosto muito, assim, dessa troca na hora, né? Mas, bom, vai ser uma ótima oportunidade aí no curso mesmo. Então, convidados. Um feedback para nós mesmos é que a gente não sabe organizar tempo. Que a gente sempre pensa numa palestra de 1h30 no máximo e o negócio nunca termina. É que o tema é muito rico e instigante, né? É difícil não se empolgar. Talvez só se fosse... Não, ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas não vou mais não. Eita! Não é um contexto seguro, Débora? Eu ia falar assim, podia ser só se fosse homem dando essa aula, aí talvez se empolgasse menos. Porque a condição, esse lugar de fala, né? Que é a história do lugar de fala, faz com que, de fato, seja um tema muito envolvente para quem é mulher mesmo. Não, de fato, eu falei do meu cachorro, falei da minha vida, da minha amiga vegetariana, deixar, eu falo mais.
Se vocês forem ficando aí, gente, já era. Vou Mas tirar não, uma bora foto. tirar foto. Eu já vou Tá, parar de gravar, tá, gente? Despeçam-se do vídeo.